Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Alexandre Martins. Nós vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós estaremos estudando o livro de Marcos e nós estamos estudando os evangelhos e Atos, né? Nós já estudamos Mateus e agora nós vamos estar estudando o livro de Marcos. O livro de Marcos é um livro cheio de coisas interessantes para a gente pensar, muita coisa que Deus tem para nos ensinar, algumas coisas que somente Marcos escreve, que é muito interessante. Nós vamos estar observando tudo isso. Nós vimos na nossa última aula que Mateus, ele pregava para uma igreja, para umas pessoas em específico, uma igreja específica, ele estava preocupado, né, com um público em específico, que é muito interessante a gente pensar nisso, é muito interessante a gente analisar e entender que dentro dos evangelhos, cada autor, cada pessoa que escreveu, ele vai escrever direcionada a um público, ele vai escrever preocupada com algum público em específico. O livro de Mateus foi assim, o livro de Marcos é dessa maneira, o livro de Lucas também, que é a nossa próxima aula, nós vamos ver que ele também vai ter um público-alvo muito específico, vai ter um foco. Qual é o foco do livro de Marcos, como foi no livro de Mateus? Qual será o foco do livro de Lucas? Todos esses livros, ele tem, além de ter um público em específico, ele também tem o foco para aquilo que Jesus veio. Por que Jesus veio? Qual que é a intenção de Jesus? O que Jesus quer passando essa mensagem? Qual que é a ideia que ele tem de realizar todas essas coisas? Eu faço votos, peço a Deus que você possa ser ricamente abençoado por essa aula, né? Que você possa desfrutar, que você possa meditar, que você possa fazer uso, né, da revista. Você tem a revista aí na sua casa, mas que você possa pesquisar muito mais, porque eu tenho certeza que será bênção de Deus para a sua vida. Nós vamos estudar o livro de Marcos e dentro do livro de Marcos tem algumas coisas muito interessantes para a gente poder pensar um pouco, né, nessa aula, para a gente poder discutir um pouco. E a primeira coisa que eu quero discutir com vocês sobre o livro de Marcos é que a gente precisa se situar. Em que momento Marcos está falando, em que momento Marcos aparece na história. A gente vai ver durante a lição que Marcos, ele é discípulo de Pedro, ele muito perto de Pedro, então muita coisa do que ele escreve é relacionado com o que Pedro também escreve. Ele passa ali muito próximo de Pedro, ele tem um parentesco com Barnabé. Então é muito interessante, ele vai, diante disso, ele vai captando todas as informações e ele vai colocando no seu livro. Se nós observarmos nos evangelhos, é o menor livro dos evangelhos, mas é rico em conteúdo. É muito interessante a gente estudar o livro de Marcos, né? Outros autores também do cânon sagrado, eles vão falar sobre Marcos, né? Marcos, que a princípio a gente já até apresenta aqui para vocês, Marcos, que não era o nome dele. Marcos é dado como um apelido, né? O nome dele era João, e aí fica João Marcos. Ele foi apelidado de Marcos assim, e como ele é conhecido durante todo o período, é como Marcos, né? João Marcos é o nosso personagem de hoje, e eu espero que você possa aprender demais, que o Espírito Santo possa falar poderosamente no seu coração. O que é importante para nós, de início, para nós entendermos sobre o livro de Marcos? O livro de Marcos tem 16 capítulos, né? É interessante que, se nós observarmos, Marcos, ele vai tratar algumas coisas muito interessantes. Há coisas que Marcos, ele não se preocupa tanto em explicar, em dar todo aquele detalhe, ele vai muito direto no assunto. A gente também percebe dentro do livro de Marcos que é um livro muito imediato, é algo que precisa ser resolvido rápido, é algo que precisa ser feito, e a palavra imediatamente ele vai repetir muitas vezes dentro do livro, né? A gente percebe realmente que Marcos conta uma história, ele mostra um texto, ele mostra uma circunstância e rapidamente ele muda, e ele vai contando fatos, ele vai contando, é muito rápido a narrativa de Marcos. No entanto que ela tem 16 capítulos apenas, mas é muito rápido, ele conta muito rápido as ações de Jesus, ele conta muito rápido para aquilo que Jesus veio, e é muito importante nós prestarmos a atenção nisso. Mas o que eu quero mostrar para vocês, eu separei algo bastante interessante aqui para a gente poder pensar, é que dentro do livro de Marcos existe uma linha do tempo, e essa linha do tempo a gente precisa levar em consideração essa linha do tempo, porque ela vai mostrar para a gente em que momento Marcos está trabalhando essa ideia, em que momento Marcos está escrevendo esse livro. A gente sabe
não tem uma data específica para o livro de Marcos. O que a gente tem de concreto aqui foi o primeiro evangelho escrito, né? Marcos o primeiro livro é o de Marcos, e acredita-se que aproximadamente entre os anos 55 e 65, né, depois de Cristo, que Marcos escreve. O foco do livro de Marcos, isso é muito interessante a gente pensar, o foco do livro de Marcos é Jesus, o servo de Deus e da humanidade. Gente, a gente tem uma matéria linda que a gente vai estudar ainda, que é quando a gente trata o assunto da divindade e da humanidade de Cristo. É claro que não é o momento de nós pensarmos nisso, não é o momento agora da gente pensar e querer responder ou tentar entender isso. Vai ter a matéria específica, mas Marcos vai deixar muito, vai mostrar muito isso dentro do seu livro. Ele vai mostrar muito o lado divino de Deus, de Jesus, e também o lado humano. Ele vai trabalhar. Ele é esse servo de Deus, mas ele também é esse servo da humanidade. No entanto, que Marcos ele vai narrar várias vezes dentro do seu livro, dizendo que aquele que quiser ser o maior, que sirva, a preocupação dele é mostrar Jesus como o servo de Deus e o servo da humanidade. Gente, a gente precisa lembrar, e dentro dos evangelhos a gente vai sempre ter essa perspectiva. Os judeus, eles esperavam o Messias. Claro que eles esperavam que o Messias chegasse, que o Messias ia poder resolver os seus problemas, que ia tirar o jugo que de há muito tempo eles estavam passando. E como em Mateus, Marcos e Lucas vai ter essa expressão, essa ideia, vai ter esse pensamento, nós estamos esperando o Messias vai vir, vai resolver os nossos problemas, o Messias vai vir, vai solucionar tudo aquilo que a gente precisa, vai tirar o jugo dos romanos sobre o povo. E quando Jesus aparece, principalmente no livro de Marcos, ele vai aparecer como esse servo tão manso, né, esse servo tão obediente, né, essa pessoa que está para poder servir e vindo de contramão com tudo aquilo que os judeus esperavam. Né, eles esperavam um Messias guerreiro, eles esperavam um Messias político, aquele que viria e resolveria os seus problemas, né, e tiraria esse poder das mãos dos romanos. E quando Jesus aparece, Jesus não é assim que ele surge muito tranquilo, ele surge pregando a paz, ele surge pregando a bondade, né? Nós vimos um pouco sobre isso no livro de Mateus, da maneira que Jesus se apresenta todo no cenário, é totalmente ao contrário daquilo que os judeus esperavam, que eles esperavam. Por isso que vai chegar um determinado momento que eles vão rejeitar essa ideia, eles vão rejeitar esse Jesus, eles não vão aceitar esse Jesus, porque o que eles esperam realmente não é um Jesus, não é um Messias que venha pregar paz, mas é um Messias que venha libertar do jugo que eles estavam vivendo. E tem a linha do tempo, e essa linha do tempo é muito importante nós prestarmos atenção e entendermos um pouco como tudo isso acontece, né? No ano 37 a.C., né, quem governava todas as coisas, quem que estava por detrás de todas as artimanhas é o rei Herodes, o Grande, lá no ano 37 a.C. Aí a gente vai descendo para você entender como Marcos vai pegar todo esse cenário, como ele vai surgir nessa história e como ele vai aparecer, né, depois ele fazendo as viagens missionárias. Gente, é muito bacana a história de Marcos, a gente vai entender, e o que é muito bonito, que a princípio ele sofre uma rejeição do apóstolo Paulo, mas depois Paulo reconhece o seu ministério e no final da vida de Paulo, Paulo manda chamar Marcos e diz que Marcos seria muito importante para o seu ministério, seria muito importante para aquele momento. Em um determinado momento, Paulo entende que ele não estava preparado, que ele não estava pronto, e no segundo momento, Paulo entende que ele está pronto, que ele está preparado e manda chamar ele. Gente, vale uma reflexão aqui para nós pensarmos um pouco, e principalmente para você, aluno, para você que está estudando com a gente, a importância do estar preparado, a importância de se preparar, né? Às vezes nós recebemos um chamado, nós recebemos algo que Deus quer que a gente faça e a gente já sai naquele desespero. Não, vamos nos preparar. E Paulo entende dessa maneira. Paulo, até uma certa discussão com Barnabé por causa disso, porque ele entende que João Marcos não está preparado ainda para ir, porque Paulo até pensa em levar, Paulo até leva ele em determinado momento para a primeira viagem, mas chega na metade da viagem, João Marcos ele rejeita, ele quer voltar, e na segunda viagem Paulo não aceita levar, e aí é uma divergência que mais para frente a gente vai ver, mas é muito importante nós nos prepararmos, é muito importante nós estarmos
aptos a realizar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E nós estamos no lugar certo, porque nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo para podermos fazer a obra do Senhor Jesus com mais excelência. Seguindo a nossa linha do tempo, no ano 27 a.C., quem assume o poder é o imperador Augusto. E daí, gente, quando a gente vai pensando nessa linha do tempo, a gente vai imaginando e vendo que as coisas só vão piorando cada vez mais. No ano 7 a.C., é o nascimento de João Batista. Aí começa a ficar importante, começa a entrar na história que nós conhecemos, e isso só para a gente se localizar e saber em que momento os evangelhos eles são colocados em prática. Né? No ano 5 a.C. acontece o nascimento de Jesus. Aí você pode me perguntar, peraí, professor, mas como assim? No ano 5 a.C., Jesus nasce. Ainda vai ter um momento de nós discutirmos sobre isso, mas não para deixar você sem essa informação e não ficar a sua cabeça pensando sobre isso. Há um erro no calendário de aproximadamente 5, 6 anos, porque o que acontece? Quando os evangelhos vão narrar o nascimento de Jesus, eles nascem o nascimento de Jesus no ano do rei Herodes. Só que o rei Herodes vai morrer 4 anos depois. Então, a data mesmo, o ano 0, que é onde começa a contar, né, o nosso calendário do ano 0, 1, 2, 3, ele há esse atraso de 4 anos. Por isso que há no calendário esse atraso. E geralmente você vai ouvir, né, ainda mais você estudando, você pesquisando agora, você vai ouvir sempre essa expressão, né, que Jesus nasce 5 anos antes do Cristo. A gente tem uma matéria específica, a gente vai explicar os calendários, a gente vai explicar como tudo isso acontece, por que acontece dessa maneira e quem que é o responsável por isso, né? Tem algumas pessoas que foram responsáveis por isso, por interesse próprio, na hora de formular, na hora de fazer o calendário, há esse erro nessa contagem, mas é algo que a gente estuda um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas só para você ter ciência do que está acontecendo. Do ano 4 depois de Cristo ao ano 6 depois de Cristo é o rei Herodes Arquelau, que é aquele momento onde o anjo aparece para José e fala para José, José, pode voltar, porque aquele que procurava matar o menino já não vive mais, já morreu, e aí ele volta, José volta do Egito com o Jesus. No ano 26 depois de Cristo, já vai chegando aí próximo ao surgimento de Jesus, quem está no governo é Pilatos, né? Pilatos está no governo. Depois, no ano 27, o ministério de Jesus começa definitivamente, Jesus começa a aparecer, começa a pregar e a ensinar. No ano 30 depois de Cristo, acontece a morte e a ressurreição, é onde os judeus rejeitam, eles não aceitam o Messias, eles não querem o Messias, e eles rejeitam. E no ano 33 ao ano 36 depois de Cristo, é a conversão do apóstolo Paulo, é onde nós podemos ver mais precisamente que vai surgir a figura de João Marcos fazendo, colocando as suas ideias, colocando o seu pensamento e aí sim colocando o estudo em prática, escrevendo mesmo o livro, e a gente vai ver que ele ele está sempre perto dos apóstolos, ele está sempre perto. Eu já mencionei que ele era primo de Barnabé e era discípulo de Pedro, né? E isso então tem uma influência muito grande na vida de João Marcos. É uma das características e uma dos itens que possa entender o livro de Marcos como um livro do cânon, né, para ele poder ser colocado no cânon, tinha que ter o contato direto com o apóstolo, ou ter sido apóstolo de Jesus. Nós já falamos sobre isso em teologia sistemática, nós já estudamos um pouco sobre isso, e uma dos itens que o livro precisaria ter para ser aceito era ter esse contato direto com os apóstolos ou ter sido apóstolo de Jesus. E aqui começa o nosso estudo, aqui começa todo o nosso pensamento sobre o livro de Marcos, e aí a gente tem que pensar o seguinte, o próprio autor, né, o autor de Marcos é o próprio autor do livro, João Marcos, ele é discípulo de Pedro e primo de Barnabé, né? Quem escreve o livro é o João Marcos, né? Algumas pessoas colocam como João Marcos ser aquele jovem que no momento que Jesus está sendo preso, ele a sua roupa é tirada e ele sai correndo nu. Não há comprovação que realmente seja
ou o autor que nós estamos estudando, né, ou Marcos que escreveu o Evangelho, não tem essa certeza. Acredita-se que possa ter sido ele que estava ali muito perto de Jesus, seguindo a Jesus, mas nada comprova, né, nada realmente afirma que possa ser ele. Acredita-se, né, que tenha sido ele. O tipo do livro é sinótico, histórico, né, ele vai seguir a mesma ordem de Mateus, ele vai seguir a mesma ordem de Lucas e também vai seguir a mesma ordem de João. Né? Quando ele foi escrito, já falamos no ano 55 a 65 depois de Cristo aproximadamente, é o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Acredito, nós falamos no livro de Mateus, que Mateus possa ter usado um pouco de Marcos, né? É claro que Lucas é um pouco diferente, porque Lucas ele já tinha esse hábito diferente de pesquisar, de ir atrás da fonte. A gente vai ver muito isso na nossa próxima aula, porque Lucas ele recebia a informação e ele ia atrás dessa informação, ele queria questionar, e Lucas teve um contato muito grande com os apóstolos, ele ia questionava, e com João Marcos não era diferente, porque João Marcos cresce nesse ambiente, ele cresce ouvindo as pessoas, né? Tanto que nós já falamos, ele tem discípulo de Pedro, então muito do que ele escreve, provavelmente Pedro que tenha o direcionado nisso, Pedro que tenha mostrado para ele as coisas, os caminhos, né? E ele coloca no seu livro quando ele vai escrever. O livro tem 16 capítulos e o foco do livro é Jesus, o servo de Deus e da humanidade. Isso é muito importante você colocar na sua cabeça, você entender isso do livro, né? São 4 tópicos aqui que você precisa guardar mesmo. O autor do livro, né? Quando ele foi escrito, o tamanho do livro e o foco do livro. O foco do livro é o que é mais importante para a gente. Porque quando a gente pensa sobre o foco do livro, irmãos, o que acontece? Para que esse livro foi escrito? Qual a função desse livro? O que o autor pretende com esse livro? E aí, quando a gente pensa no foco do livro, na palavra-chave do livro, naquilo que o autor está querendo passar quando ele está escrevendo, né? Qual é o público que ele está querendo atingir, isso é muito importante para nós. Então não esqueça, né? O autor, né? A data, o tamanho e o foco. Né? O público-alvo de Marcos são os romanos, né? Os romanos gentios, os romanos convertidos. Esse é o público-alvo de Marcos. A gente viu que Mateus, o público-alvo dele, eram os judeus convertidos. Agora, no livro de Marcos, muda um pouco. O foco dele é trabalhar a ideia com os romanos, aqueles que estavam aceitando o Evangelho de Jesus, aqueles que estavam aceitando a Cristo como seu Salvador. E aí Marcos ele vai ser muito preciso e vai escrever diretamente para esses irmãos, vai escrever diretamente para essas pessoas, porque eles estavam aceitando o Evangelho, eles estavam aceitando o que Jesus ensinou, o que os discípulos estavam ensinando, mas eles precisavam de uma doutrina, eles precisavam entender melhor tudo aquilo, eles precisavam ser discipulados, e é com essa visão, com esse viés que Marcos vem escrever o seu livro. Né? No início também eu falei que é um livro imediato, lembra? 16 capítulos apenas, e a palavra imediatamente ele vai usar muito no livro, dando a ênfase, querendo deixar muito claro que é com urgência que as coisas precisam acontecer. É isso que Marcos está querendo passar no seu livro, e a palavra imediatamente aparece 42 vezes no livro de Marcos. Gente, se nós pensarmos num livro pequeno, se nós pensarmos num livro de apenas 16 capítulos, ele usa 42 vezes essa expressão imediatamente, né? Ele conta um fato e logo em seguida vem imediatamente, ele conta uma história e imediatamente, ele conta uma cura e imediatamente, ele vai muito rápido naquilo que ele quer. Ele é muito diferente de Lucas, que é um historiador, né, que vai atrás de alguns detalhes, que vai pensa alguma coisa, quer fazer uma história, um enredo. Não, João Marcos ele é muito direto naquilo que ele quer falar, né? E essa palavra vai deixar muito em evidência para a gente, porque ele vai ser muito dinâmico, ele vai falar assim, e quando aparece essa palavra imediatamente, ele está querendo dar ênfase de coisa muito rápida, de coisa muito que precisa ser urgente, e é isso que ele quer passar para o seu público-alvo, lembrando que o público-alvo dele são os romanos, os gentios, os romanos que estavam se convertendo naquele momento. E o bacana de nós estudarmos o livro de Marcos e também alguns outros livros, que assim a gente, apesar de ser muito conhecido o livro, a gente às vezes não para pensar
quem foi esse autor, né? O que eles estavam escrevendo, o que eles estavam pensando e da onde surgiu essa pessoa. Irmãos, muito bacana, nós temos aqui uma série de textos que eu não vou ler aqui devido ao meu tempo, né, das nossas aulas, daquilo que foi passado para a gente cumprir de tempo, mas eu vou deixar para você aqui os textos, né, os capítulos, os versículos, e eu gostaria que você pensasse nesse texto, eu gostaria que você pensasse, quando você fizesse a leitura, você meditasse. Lembra? Desde a nossa primeira aula, eu falo para vocês que a Bíblia não é um livro para ser lido como uma literatura, mas a Bíblia é um livro para ser estudado. Então pegue esse texto, leia ele na sua casa, leia ele aí com uma certa calma, mais tranquilo. Depois que você fizer a leitura da revista, aí você vai nesses textos. Esses textos, alguns deles estão na revista, alguns deles não estão. Eu coloquei alguns que não fazem parte da revista, mas eu gostaria que você fizesse a leitura desses textos e você pensasse em toda essa história de João Marcos, em toda essa história que ele carrega. Tá bom? O primeiro texto é Atos 12. Livro de Atos, capítulo 12, vai narrar a parte que eu acho que todo mundo conhece da história de Marcos, né, que é a viagem que ele vai fazer, e aí ele, no meio da viagem ele volta, e na segunda viagem Paulo já não quer o levar mais, Paulo já não quer que ele esteja junto com eles, aí Barnabé acha ruim porque Barnabé quer levar, e Paulo não aceita. Gente, se a gente parar para pensar, faz sentido os dois. Vamos pensar um pouquinho, a gente dá uma ênfase maior para esse texto apenas, e vamos pensar um pouquinho. Eles estavam todos preparados para ir para essa viagem. E eles chegaram a fazer essa viagem. Pensa, em determinado momento, Paulo tem que parar a viagem, tem que arrumar um meio que possa, para fazer com que João Marcos volte para sua casa, né, para depois ele seguir viagem. Com isso teve um tempo que ele perdeu, né, e as coisas naquele tempo não eram como agora, né? As viagens eram feitas a animais, ou essa em específico era feita de navio, de barco, né? Então não era tão simples assim, vou colocar você no avião, daqui a meia hora você está na sua casa, não. E isso fez com que Paulo não quisesse o levar de novo numa segunda viagem. E Barnabé já entende que queria, que ele seria importante, e aí os dois se rompem, Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro. Gente, lembrando que tudo isso está a soberania de Deus, está às mãos de Deus, que conduz todas as coisas. E o mais legal de tudo, irmãos, que no final tem esse texto aqui, o que vai acontecer no final? Paulo vai dizer assim, traga também João Marcos, porque João Marcos é importante no meu ministério. E isso, gente, é muito bacana, porque a princípio, isso, Paulo no início, ele rejeita, né? Paulo no início, ele fala assim, não, eu não quero esse menino comigo, eu não quero levar ele comigo, porque a primeira vez ele já deu um certo trabalho, não vou levar, mas no final ele reconhece o ministério de João Marcos e fala, traz o João Marcos, que ele é importante para mim, né? O outro texto para você pensar é Atos 15, e aí também tem 1 Pedro, capítulo 5, né? Todos esses textos eu gostaria que você lesse, eu gostaria que você meditasse nesse texto, porque todos eles vão falar especificamente de João Marcos e quem era esse moço. 2 Timóteo 4 e Colossenses, capítulo 4, são esses textos que eu gostaria que você lesse com muito mais calma na sua casa, que você desse maior atenção para esse texto e que você pensasse um pouquinho sobre eles, né? O livro de Marcos, ele é um livro sensacional. Se nós pararmos de verdade para meditarmos em tudo aquilo que o livro nos apresenta, né, a gente vai ver que a gente tem muito que aprender com João Marcos, a gente tem muito que aprender quando ele começa a narrar os milagres de Jesus. Há milagres que João Marcos narra que os outros evangelhos não narram, né? É muito bacana, é muito específico isso, e a gente precisa fazer uma leitura sincera do texto, abrir o nosso coração, pedir para que o Espírito Santo possa falar conosco, né, para que a gente possa entender da melhor maneira aquilo que o texto quer passar para nós, aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Irmãos, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre o livro de Lucas, é um livro também sensacional, e como eu disse no início, eu faço votos que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, que você possa se sentir mais entusiasmado em meditar na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que se nós estamos aqui nos preparando, se nós estamos aqui tentando nos aprofundar na palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que ilumine a nossa mente, é porque Deus tem um chamado grandioso nas nossas vidas. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.